Voltei de Irmão Jacó, capítulo 12, Entre Companheiros. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afiniza com as nossas tendências e esperanças. Se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho algemados às realizações escuras, também é certo que a tarefa dos homens bem-intencionados não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência e a providência divina favorece, em toda parte, a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Ou seja, se nós estamos no caminho do bem, continuaremos nele sempre. Quer dizer, a menos que queiramos nos desviar dele, e dificilmente esse é o caso. Então, sabemos que a evolução não dá saltos, portanto, a continuidade. Já vimos também que a evolução acontece aqui e na espiritualidade. A ciência evolui aqui e lá. Então, normalmente, não teremos a recordação das vidas passadas, mas sim a bagagem da vida que acabamos de viver. Apenas temos que aprender algumas coisas, porque enquanto estávamos aprendendo aqui, lá também estava acontecendo a evolução. Só que lá a evolução é maior. Então, temos que aprender para podermos dar continuidade às nossas tendências. É só lembrar do André Luiz em Nosso Lar, onde Clarencio disse para ele que a medicina lá era um pouco diferente. Ela olhava tudo. Continuando. Meus primeiros contatos com os associados do serviço espirituais cristãos representaram para meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar os meus defeitos não se anularem de todo para a obra doutrinária que tanto amei no mundo, apesar dos graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiriam avante, lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia sem violência e sem saltos em minha própria regeneração e aperfeiçoamento me enchia de otimismo e esperança. Visitas fraternas. Enlevado e feliz com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guillaume e Schutel vieram me abraçar. Prestei muita atenção à presença e à conversa de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Auréolas de tênue luz irisada, coloridas, como um arco-íris, acentuavam a simpatia irradiante deles. Bem-humorados, perguntaram da minha impressão inicial na nova experiência, e quando comecei a relacionar as surpresas, notei que fazia o possível por arrancar o meu pensamento dos negócios e assuntos de menor importância. Schutel mencionou a alegria com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em Matão e falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual, com tanto entusiasmo que francamente invejei sua posição íntima. Guillaume, visivelmente satisfeito, se referiu ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael,
e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito, junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. Ambos me prometeram que em breve eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho aguardava nossa cooperação. É o que falamos agora há pouco, né? Ele era doutrinador e em breve continuaria com esse trabalho de doutrinação. E observamos aqui que ele falou de Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil. Então, vamos lembrar que temos nossos mentores, as cidades têm seus mentores, as regiões têm seus mentores, e Guilhom e Caibar devem ser mentores daquela região onde fica Matão, no Rio de Janeiro. É alguém que gosta muito do lugar e, portanto, auxilia naquele lugar. Opinião autorizada. Perguntando a Guilhom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo de calma, que lhe é peculiar, e falou: Ora, Jacó, quase que diariamente visito nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. É muito delicado, né, gente? Muitos podem achar que é animismo e com isso pode constranger um médium. Então, é como que eles continuem trabalhando naquele local, modificando o seu nome, por exemplo. Porque o nome pouco importa, o que importa é a mensagem. E é isso que Guilhom responde a Jacó, que os companheiros de luta devem agir em campo livre, como aconteceu conosco, fazem a corrida ao estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E hoje reconhecerá comigo que não será justo interferir, não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia dos nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos circuitos, nos círculos que nos são familiares. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Mas não é necessário que venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. A libertação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa, atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório dos nossos pontos de vista. A ajuda do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece, e nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos terços sagrados. Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto. Assim,
é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representam. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. E com um sorriso que bem expressava os seus altos atributos de psicólogo, terminou: é preciso evitar as complicações de nossa morte. Informações da luta espiritual. Quando perguntei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação, a que eu fui conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente. Guilhom declarou residir num plano diferente, em companhia da mãe que o aguardou além-túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa ainda materializados no mundo. E Schutel se fixou em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilhom foi empenhado a sediar-se atendendo ao coração. Ambos comentaram o serviço de espiritualidade a se desdobrar em todas as direções. Reportou-se Guilhom as fundas impressões que as atividades de auxílio aos espíritos das trevas lhe causavam, lembrando com calor as sessões do grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à morada dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se dedicarem por mais tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Olha isso, gente. Mais uma vez, a espiritualidade nos dizendo que contamos com a ajuda de espíritos evoluidíssimos, que poderiam estar em outras esferas, mas que estão empenhados em nos ajudar, que abrem mão das mordomias espirituais que têm direito para nos ajudar. E nós, crianças mimadas que somos, nos achamos abandonados. Então, ele continua, né? Assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados, invigilantes e desviados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, como acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes na teia das criações mentais para o mal, em que se comprazem, se satisfazem, né? Até o domínio supremo os revolta.
A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, uma vez que em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana com entendimento e aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho, além da morte do corpo. Esclareceu que os espíritos evangélicos é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém alcança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atividades mentais no terreno das convicções não trazem outra finalidade senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade antes as leis universais. Com a perda do instrumento da carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino e assim no esforço de extensão desse reino na terra mesmo. Agora que estávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos avaliar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela, e se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Noite Divina. Fim da palestra instrutiva e longa, Guillaume e Schutel me convidaram a visitar o rio junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, concordou prontamente. A excursão seria proveitosa para mim e não perturbaria o meu refazimento. Nos acompanharia com prazer. Pela primeira vez, após haver ingressado na nova experiência, me despedi de Marta e, em me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as veneradas árvores do parque, amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo, aquela alegria com que davam as mãos umas às outras em graciosos cordões, como coros de anjos, repontava manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. As melodias simples e doces se casavam aos raios de estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Para as mães angustiadas nos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Carros fulgurantes, muito diferentes do que conhecemos no mundo, adornado de flores radiosas, passavam, não muito além,
rapidamente, talvez em busca de esferas próximas. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Nos pusemos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma pergunta que procurava calar desde o princípio. Guilhom, exclamei hesitante, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde está ele? Poderei encontrá-lo? O companheiro me informou que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantando, porém, que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto me trazer as boas-vindas na noite da minha recepção no grande templo. Lembrando que não é julgamento, mas sim direcionamento. Apenas nossa consciência nos julga. Reconfortado e feliz, resolvi esperar. Só uma notinha, né? Francisco Leite de Bittencourt Sampaio foi membro fundador da Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. E é interessante a gente buscar a sua biografia, é bastante extensa. Ele fez muita coisa maravilhosa. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.